Pronto, já estamos gravando. Então, boa noite a todos. A gente vai então começar hoje com a nossa sessão pôster, né? Pôster virtual, aqui da disciplina de Seminário de Estatística da turma de calouros de 2021. 21, primeiro semestre. Lembrando, né, vocês têm aproximadamente 13 minutos para apresentar. Eu vou dar um lembrete com 10 minutos, um lembrete com 12 minutos pelo chat. E a gente pode começar pelo, pelo grupo 1, que vai falar de impacto da pandemia nos relacionamentos. Aí quem for projetar já pode compartilhar a tela. Vou esperar compartilhar para a gente poder começar, e aí eu aviso quando for contar o tempo. Tá, Leonardo está começando a compartilhar. Isso. Se quiser colocar você está no modo apresentação do PowerPoint, não está em tela cheia, né? Mas tenta dar um zoom nas partes ali que eu não lembro exatamente como é que bota em tela cheia, deve ser em exibir ali, né? Não tenho certeza. Mas tá dando para enxergar. Se você der um zoom nas partes que estiverem sendo lidas, já vai estar bom. Ok? Posso passar a palavra para vocês? Podemos começar? Podemos? Sim. Então, tá bom. Eu vou começar aqui. Fiquem à vontade, vocês têm 13 minutos para apresentar. Boa noite, Gustavo. Boa noite. Agora sumiu aqui, tá? Tava aparecendo, agora sumiu. Aqui também. Leonardo? Tenta parar de compartilhar e compartilhar de novo. Será que o Leonardo caiu? Deixa eu ver. Eu não estou vendo Pode aqui. ser. O Mauro tá mexendo? Caiu não. Ele tá mexendo, né? Você tá por aí, Leonardo? Para de compartilhar e compartilha de novo. Alô, tá me ouvindo? Tô ouvindo. Agora sim. Calma aí, eu tô apanhando aqui desse sistema aqui que não tô acostumado com ele. Aí, então deixa eu já deixar o áudio ligado, aí fica mais fácil. Tá, mas agora você vai compartilhar de novo. Caramba! Agora eu vou compartilhar. Tá, coloca de novo. Então, como tava antes, tava. Tava, mas depois sumiu a tela, aí não consegui ver mais nada. Tá bom. Pronto, pode começar. Voltou. Agora voltou, né? Boa noite a todos, então. Nós somos o grupo 1, né? Vamos apresentar o trabalho intitulado O Impacto da Pandemia nas Relações Interpessoais da População do Rio de Janeiro. Os integrantes do grupo sou eu, Leonardo Faria, a Marcela Semente, o Ivan Teixeira, o André Júnior, Diogo Martins, o Rafael Leite e o Felipe Santana. Então, assim, a pandemia de Covid, ela chegou no Brasil em março de 2020, mais ou menos, né? E acabou trazendo algumas mudanças relacionadas principalmente ao acesso à saúde, a práticas educacionais, de lazer, né? E também tendo implicações em praticamente todos os aspectos da vida, né? No caso nosso, seja no âmbito privado, no âmbito social. Então, essas medidas de fechamento de escolas, serviços, né, não essenciais, de restrições de circulação, principalmente, a implantação de trabalho e ensino remotos também, né, o trabalho home office, em forma emergencial, na verdade, né?
Foram algumas inseguranças de que nós estamos vivendo até hoje, né? E estamos passando por isso. Então, dessa forma, conflitos já existentes, né? E acreditamos que conflitos possam ter sido agravados ou não, né? E aí, conflitos esses como conflitos domésticos, relações de trabalho e família, como eu disse, podem ter sido acentuados ou não durante esse período de pandemia, né? Então, esse trabalho ele teve o objetivo de investigar o impacto da pandemia de Covid-19 nas relações interpessoais da população adulta da região metropolitana do Rio de Janeiro, analisando com isso alguns vínculos que foram ou não afetados, e aí vamos ver no decorrer do trabalho. Aí, Ivan, pode falar aí um pouco aí agora? Boa noite, pessoal. Então, agora eu vou falar um pouco sobre o método, né, que a gente usou aqui nessa pesquisa, né, que foi basicamente questionário pelo Google Forms, né, que a gente fez 17 perguntas para 7 perguntas, né, e essas perguntas foram direcionadas principalmente para os nossos grupos de WhatsApp, né. Isso até depois, mais no final, ele vai falar sobre isso, né, porque isso acabou que ficou a pesquisa muito direcionada para um grupo mais específico da população, né, a gente não pegou uma amostra, assim, completamente satisfatória de toda a população do Rio de Janeiro, né? Então, o que a gente tem mais no nosso grupo é o pessoal da nossa idade, assim, da nossa faixa etária e da nossa escolaridade, né? Mas o questionário, ele analisou perguntas sobre idade, gênero, nível de escolaridade, renda domiciliar, número de moradores, né, domicílio, região de residência, estado e relações interpessoais que foram afetadas. Nesse caso, a gente usou, né, para analisar as relações da escada de Likert, e ela é uma escala de intensidade de zero. Você pode usar de 0 a 5, 0 a 6, 0 a 7, dependendo do que você precisa aí, mas 0 seria não afetou e 5 seria afetou muito ou totalmente, né? Como eu digo, como o Leonardo já disse, né, foi direcionado aqui para essa pesquisa, esse formulário, né, foi direcionado para a população do Rio de Janeiro, né, pessoas com mais de 15 anos. A gente registrou 128 respostas, até para um período curto, né, de 6 dias ali, basicamente, e os nossos dados foram todos analisados no Excel ou no R. Aí eu passo a palavra aí. Boa noite. Iniciando aqui a apresentação dos resultados de discussão. Primeiro, a gente vai falar sobre o perfil da amostra, que, em sua maioria, 60% é do sexo masculino, 72% moram com até 3 pessoas na mesma casa e 56% esperam não ter filhos. Na figura 1, a gente pode ver a distribuição de 4 variáveis, né? São 4 gráficos: local de residência, idade, nível de escolaridade e renda domiciliar per capita. Pelo primeiro gráfico, a gente pode ver que a maior parte da nossa amostra se concentra na zona norte do Rio de Janeiro. Idade, a maioria se concentra entre 25 e 44 anos. O nível de escolaridade, a maioria possui ensino médio completo ou pós-graduação. Renda domiciliar, a renda domiciliar per capita, que a maioria possui entre 1 e 2 salários mínimos. E na figura 2, a gente tem outros dados sobre a nossa amostra, que é sobre a ocupação durante a pandemia, que a maioria trabalhou remotamente em casa. Agora passo a palavra para o Diogo. Boa noite. Bom, na nossa pesquisa a gente procurou avaliar 4 tipos de relacionamentos, né? Os relacionamentos entre pais e filhos, os relacionamentos entre cônjuges e namorados, com parentes próximos e com os amigos.
A figura 3, ela mostra aí pra gente, né, na barra cinza, os que responderam que não foram afetados, o azul um pouquinho mais escuro, que foram afetados negativamente, e o azul claro afetou positivamente. A gente consegue primeiro observar aí que é bastante significativo as respostas de que não foram afetados. Então, tem uma quantidade aí que chama atenção. E na divisão, né, por tipos de relacionamentos, a gente consegue ver ali que cônjuge e namorado, né, comparando afetou negativamente e positivamente, a gente consegue ver que teve mais positivos do que negativos. Foi o único dos 4 analisados que teve uma resposta que afetou positivamente. Pais e filhos, a gente consegue ver aí que a diferença, apesar de, né, ter mais gente dizendo que afetou negativamente, a diferença não é tão grande. Mas quando a gente observa demais parentes e amigos, a gente vê que é muito maior, né, a quantidade de respostas ou de pessoas que avaliam que a pandemia afetou negativamente. Não sei, né, se cônjuge e namorado, talvez por ter oportunidade de ficar mais próximo, talvez pais e filhos também tenham uma relação um pouco mais próxima, mas a gente consegue ver aí que demais parentes, né, ou parentes próximos e amigos, a resposta afetou negativamente na sua maioria. Vou passar a palavra para a Marcela. Boa noite. E aí aqui na figura 4 a gente tem a distribuição, né, em relação a cada vínculo, do grau de intensidade que as pessoas avaliam que a relação delas foi afetada. Que cada relação foi afetada. Então, o não afetou, como a gente, né, como o Diogo já tinha comentado, é o preponderante em todos os tipos de relação, mas principalmente entre pais e filhos e com cônjuge ou namorado. E aí, em pais e filhos, a gente vê que ficou bem concentrado no meio, perto de 3. Cônjuge, a gente observa que quando as pessoas avaliaram que houve, né, alguma mudança que afetou de alguma forma, foi afetado de forma mais forte, entre 3 a 5, as pessoas avaliando principalmente de 3 a 5. Demais parentes e amigos também a gente observa que quando foi afetado mais forte, com a distribuição estando bem mais né, maior entre 3 e 5. Na figura abaixo, a gente destacou essas relações de acordo com a idade. A gente analisou esses resultados para outras variáveis, só que a gente não viu nenhum padrão, nenhuma mudança em relação a essa avaliação para características diferentes de educação, de renda, de região. Então, por isso que a gente trouxe esse de idade, que foi onde a gente conseguiu observar uma diferença maior. A gente pode ver, né, como a gente já tinha observado, que a avaliação do impacto negativo da pandemia foi forte na relação com demais parentes e amigos. A gente vê que está concentrado majoritariamente para todas as faixas etárias na parte negativa. Só para explicar essa escala, foi o seguinte, na avaliação, né, que as pessoas deram do quanto elas sentiram que afetou, quando elas informaram que afetou negativamente, a gente atribuiu sinal negativo, né? Então, por isso está concentrado, né? No caso de mais parentes e amigos, ficou negativo ali. E esse perfil a gente observa para as outras características, segundo as outras características. Então, demais parentes foi realmente o que foi mais afetado. Nesse caso aqui de idade, o que a gente observa, e aí é uma sugestão, porque a gente não teve essa pergunta no questionário, mas quando a gente olha para a relação com pais e filhos, no grupo ali entre 25 e 44 anos, a maior parte das pessoas que avaliou que afetou a relação, elas avaliaram positivamente, enquanto as pessoas com 45 a 54 anos, elas avaliaram negativamente e né, ficou mais concentrado no negativo, e de 15 a 24 ficou mais distribuído.
E aí a interpretação da gente é que justamente essas faixas etárias, elas podem estar convivendo, e elas conviveram mais tempo no domicílio, porque de 45 a 54 ali poderiam ser os pais respondendo, né, com a relação com os filhos, e os de 15 a 24 que ainda moram com os pais. Enquanto esses de 25 a 44 possivelmente já não moram com os pais, então teriam tido esse efeito diferente. Mas isso é uma sugestão que a gente levantou na discussão. De forma semelhante também à relação de cônjuge e namorado, que a gente percebe uma distribuição diferente nessa faixa etária. Então, como conclusão, a gente queria reforçar, né, que essa pesquisa ela não tem a presunção de rigor do estudo científico sobre a amostragem, a gente esses resultados eles podem não ser representativos da realidade da população, inclusive a amostra sobre-representou uma população adulta jovem com nível de escolaridade alta e renda também, renda média, assim como indivíduos que realizaram trabalho remoto durante a maior parte da pandemia. Então, a principal conclusão que a gente tirou do estudo é que a percepção dos participantes, né, em relação ao efeito, é que a pandemia não teve efeito importante sobre as relações com os pais e filhos e com os cônjuges, e quando teve, em boa parte, ele foi percebido como positivo. Já nas relações mais frágeis, né, com vínculos afetivos mais frágeis, com parentes mais ou com outros parentes e amigos, a percepção do efeito foi negativa. E aí a gente não sabe se pela distância ou por conflitos. E esses resultados, como eu tinha falado, eles não foram, eles foram observados independente das características de escolaridade, local de residência, renda e a ocupação no período da pandemia. Obrigada. Bom, obrigado, pessoal do Grupo 1. É muito bom o trabalho. Palmas aí para vocês, virtuais. Eu vou abrir se alguém quer fazer alguma pergunta. Eu vi que agora já tem uns professores escondidos aqui no meio da aula. Mas fiquem à vontade. Alunos, professor, quem quiser fazer alguma pergunta, podem perguntar ou via chat ou ligando o microfone. Alguém quer perguntar alguma coisa? Como vocês fizeram no tempinho certo, levaram exatamente os 13 minutos recomendados. Ninguém quer perguntar, vocês podem perguntar para os colegas, viu? Não tem problema. Ninguém vai perguntar? Nada? Deixa eu perguntar então. Por onde vocês fizeram esses gráficos? Aí, ó, apareceu uma pergunta. Alguns no Excel e outro no R. Vocês aprenderam isso no R, foi aqui na ENSE ou vocês já sabiam fazer? Como é que foi? Eu já mexo um pouco. Ah, beleza. Deixa eu ver aqui. Mais algum aluno quer fazer alguma pergunta? Não, eles estão tímidos hoje. Bom, vou fazer uns comentários então enquanto isso. Eu gostei bastante do pôster, da pesquisa em si. É uma pena que foi feita em cima, né? Aquilo, como a gente não usa aqui a amostragem probabilística, aquela coisa toda, né? A gente não tem como saber o viés dessa amostra. A gente sabe que ela é uma amostra viesada, mas foi bem interessante, porque vocês detectaram alguns padrões assim que já era meio que esperado que vocês encontrassem, né? Esses impactos nos amigos, essa diferença da faixa etária. Eu tinha visto no começo ali, não tinha entendido muito aquela escala negativa, mas depois você explicou enquanto você estava apresentando. Então, eu acho que ficou bastante claro. E gostei também do layout que vocês usaram e do pôster em si. Vocês fizeram ele no PowerPoint, né? Pelo que eu estou vendo ali.
Foi. Mas aí ele tá em PDF, é isso. Tá, não, beleza. Mas foi no... Não, tranquilo. Mas é isso, vocês estão de parabéns também, achei bem claro e espero que vocês tenham gostado aí da experiência de fazer essa pesquisa, porque é assim que funciona na prática, né? A única coisa é que vocês não usaram todo o ferramental de inferência, né, pela questão amostral, mas vocês conseguiram sumarizar bem aí o que vocês coletaram nesses questionários. Mas parabéns de novo, ok? Obrigado. Então tá bom. Vou dar as Obrigada. palminhas de novo para vocês. Bom, Vou parar aqui então, né, de compartilhar. isso, pode parar. O grupo 2, né, que fala das motivações para se fazer uma graduação na atualidade, quem for compartilhar a tela já pode colocar. Esse é o Bruno, né? Então, só esperar aparecer, tenta aumentar um pouquinho aí. Oi, gente, estão conseguindo ouvir? Estamos, tá? Pode começar. 3 minutos. Boa noite, sou a Ana Monteiro, faço parte do grupo 2, junto com a Bruna Reis, Bruno Nascimento, Jader dos Santos, Jéssica Sarasol, Jéssica Santoro, José Eduardo e Laira Zopelaro. E o tema da nossa pesquisa é as motivações para se cursar uma graduação na atualidade. É indiscutível que, nem sempre, o ato de ingressar numa faculdade é algo fácil, visto que há vários fatores que fazem com que as pessoas tenham ou não incentivo para isso. Com esse pensamento, elaboramos uma pesquisa com o intuito de levantar dados a respeito das motivações que levam ou não o indivíduo a começar uma graduação do ensino superior, levando em consideração os aspectos políticos, econômicos e sociais. Primeiro, fizemos um questionário com perguntas abertas para coletarmos dados prévios sobre a amostra e depois aplicamos a que tinha perguntas objetivas. Ambos questionários foram realizados pelo Google Forms. A amostra corresponde às pessoas próximas dos alunos da ENSE, de todas as idades, residentes ou não da região metropolitana. Para auxiliar na compreensão gráfica do perfil da amostra, usamos dados como gênero, idade, raça, cor e região, do Rio de Janeiro, no caso. Deixamos a pesquisa na internet por 7 dias, entre 28 de julho a 3 de agosto. Conseguimos 206 respostas de entrevistados. No entanto, demos ênfase às respostas de pessoas que residem na região metropolitana do Rio de Janeiro, que foi um total de 147 respostas. Agora eu passo a palavra para o Jader. Boa noite. Então, as primeiras 5 perguntas da pesquisa tiveram como propósito traçar o perfil básico dos entrevistados, através dos seguintes aspectos, né, que a gente usou: faixa etária, gênero, cor, raça, né, cor ou raça, se mora ou não na região metropolitana e se trabalha ou estuda, né, sim ou não, para um ou outro, para um ou outro, né? Aí, essas foram, no caso, as 5 primeiras perguntas. Em relação à faixa etária dos respondentes na região metropolitana, no qual o gráfico, vocês estão vendo aí à esquerda, né, pode-se verificar que mais de 50% tem entre 20 e 29 anos. Então, essa é a nossa faixa etária modal. Acerca do gênero, constatou-se que a pesquisa teve distribuição relativamente equilibrada quanto ao gênero feminino e masculino, né? A gente teve aí para o feminino, que vocês estão vendo aí à direita, 56% e 43% para o masculino. E somente 1% dos entrevistados preferiu não dizer o gênero que se identificava. E também vou destacar que a gente colocou uma opção de outro, só que ninguém marcou essa opção. Então, o gráfico acabou ficando mesmo só com essas 3 classificações. E eu passo a palavra para a próxima. Falar um pouco sobre o quesito raça-cor e também sobre gênero. Antes eu queria avisar que apenas 2 indígenas responderam à nossa pesquisa e que ela não foi tão representativa para os indígenas. A maior parte da nossa amostra é branca, e mesmo com o somatório das outras raças, acabou sendo inferior à quantidade de brancos que responderam à nossa pesquisa. Em relação ao gênero, né? A maior parte dos
das pessoas que só estudam é mulher, e as pessoas que trabalham e estudam, em maioria, são homens. Também vale lembrar que, a partir de 2004, implementada a lei de... O som caiu. Laira, não estamos te ouvindo. Oi? Sem áudio. Agora estamos ouvindo, antes a gente não ouviu. O finalzinho a gente não ouviu. E com a lei de cotas, aumentou a democratização na universidade pública, para pessoas que cabem para essas cotas. Eu vou passar para a Jéssica. Boa noite. Dando sequência, então, à nossa análise, um outro ponto que nós achamos importante destacar foi em relação ao incentivo familiar. Então, nós perguntamos no formulário se as pessoas, se os respondentes, eles se consideravam incentivados pela família a cursar uma graduação. E diante dessas respostas, nós percebemos que, quanto à raça ou à cor, houve um menor percentual de pessoas pretas que se disseram motivadas pela família a cursar uma graduação, quando comparadas a pessoas brancas, pardas e indígenas. Embora todos os grupos tenham respondido em sua maioria que recebem incentivos da família. Já quanto ao gênero, o maior percentual de pessoas que se disse incentivada foi das mulheres. E quanto à faixa etária, as faixas com maior percentual foram a dos 19 aos 39, seguida ali pertinho pelas de 50 a 59. E aqui vale destacar que a única faixa que disse que não se sente motivada pela família cursar uma graduação foi a das pessoas acima de 60 anos, onde apenas 33% delas responderam que são motivadas pela família cursar uma graduação. Uma outra questão que a gente julgou importante questionar foi quanto ao número de familiares graduados ou graduandos que essas pessoas possuíam. Daí a gente limitou familiares a pai, mãe e irmãos. E a maior parte dessas pessoas que responderam o formulário disseram que não possuíam nenhum familiar graduado ou graduando. E dentre esses que possuíam, a faixa com maior número de familiares graduados foi das pessoas entre 50 e 59. Uma outra coisa importante destacar foi que, embora as pessoas que se identificaram como indígenas tenham respondido que recebem incentivo, nenhuma delas possui familiares graduandos ou graduados. E agora eu passo para a minha colega Bruna dar continuidade. Boa noite. Então, dando continuidade aos resultados, eu vou falar sobre o gráfico 5. É um gráfico que representa a proporção respectiva quanto à importância que os entrevistados dão a fazer uma graduação. As opiniões foram medidas em graus com as seguintes opções: não é importante, importante, importante e não sei opinar. Teve como moda muito importante com 48% dos entrevistados, logo em seguida importante com 39%, somente 9% não considerou importante e 4% não soube opinar. Foi mais classificado como muito importante entre pessoas de 50 a 59 anos. Ademais, os indígenas respondentes, em sua totalidade, consideraram importante fazer uma graduação. Também foi posto em análise no estudo a situação dos entrevistados quanto à graduação. Foi constatado que 1/4 dos respondentes está cursando, concluiu o ensino superior, 46% está cursando e a maioria das pessoas que estão cursando são do gênero feminino. A faixa etária que mais está cursando está entre 19 a 29 anos. As pessoas de 30 a 39 anos são os que mais concluem a graduação. Agora eu vou passar a palavra para o meu colega. Olá, boa noite. Então, seguindo da onde a Bruna parou, na pergunta 9 do nosso questionário, nós buscamos entender qual a situação escolar do candidato em relação à graduação. Como resultado, a gente obteve o gráfico 6, que está aparecendo aí na tela. Vejam que 46% estão cursando a graduação.
essa é a situação mais frequente dentre os entrevistados. Corresponde a quase 50%, né? Outra coisa que vale observar ainda nesse gráfico é que apenas 4 declararam que não têm interesse na faculdade, ou seja, todo o restante, 96% dos candidatos, eles têm interesse numa graduação. Uma pergunta natural agora é saber quais as vantagens desses mesmos candidatos vêm em uma graduação. E essa foi a pergunta 10. E os resultados aparecem no gráfico 7. A gente observa que a formação profissional é a principal vantagem, com 41% dos entrevistados, e a remuneração ficou em último. Os dois gráficos abaixo, eles também são da pergunta 10, só que filtrados, o primeiro pela cor ou etnia, e o outro pela faixa etária. A gente vê bem equilibrado os gráficos, com exceção da indígena, mas isso não quer dizer muito, porque apenas 2 indígenas responderam. E quanto à faixa etária, eu destaco que o conhecimento foi a mais votada dentre aqueles de 50 a 59 anos, formação profissional de até 19, conforme vocês podem ver aí pelo gráfico. Agora eu passo a palavra para o próximo. Bom, falando agora rapidamente, por conta do tempo, sobre os gráficos 10, 11, 12 e 13. O gráfico 10, ele demonstra que a maior parcela das pessoas que responderam o nosso questionário estão ou pretendem estar em uma universidade pública. Já no gráfico 11, a maior parcela das pessoas da nossa amostra escolheram uma graduação na área das ciências exatas. É válido ressaltar que esse número deve-se muito por conta da nossa forma de divulgar. A gente divulgou muito em grupos de estatística, então eles deram uma boa contribuição para esse número alto nas ciências exatas. Agora o gráfico 12 e 13. O gráfico 13, ele fala sobre a influência do contexto político, social e econômico para cursar uma graduação. A maioria das pessoas disse que atualmente o contexto brasileiro influencia muito para as pessoas terem vontade, terem a motivação, entre aspas, de cursar uma graduação. Mas elas não só cursam uma graduação. No momento que elas escolhem fazer a faculdade, elas optam por graduações que tenham boa empregabilidade, como podemos ver no gráfico 12. Ou seja, o contexto político, social e principalmente econômico também influencia na escolha da graduação. E eu passo a palavra para a Jéssica Veloso. Boa noite, pessoal. Então, o que a gente conseguiu concluir com essa pesquisa, né, que em relação à família, a maioria dos entrevistados, eles afirmaram que tem esse apoio familiar, né, para conseguir fazer uma graduação. E só que quando a gente observa em relação à cor ou raça, a gente vê que as pessoas pretas são as que menos têm essa motivação familiar. Já em relação também às vantagens, a gente viu que o que mais foi respondido foi em relação à formação profissional. A gente caracterizou em relação à cor ou raça, as pessoas brancas e pardas que continuaram com esse pensamento. Já as pessoas negras, para elas, a principal vantagem seria a oportunidade de emprego, né, a principal motivação, e o conhecimento. E os indígenas, eles responderam em relação à remuneração e salário. E a maioria das pessoas responderam que veem a área que escolhe, a graduação que escolhe, como tendo uma boa empregabilidade. Isso também é uma das motivações, né? A gente também abriu para as pessoas falarem assim, se elas não
se elas não querem cursar, vai ter uma sugestão do professor. E a gente teve 9% das pessoas responderam, né, que não tinha motivação ou era desvantajoso. E elas responderam, dentre algumas coisas, elas responderam que era em relação à idade, ou que era tempo demais a graduação de estudos, ou que elas não tinham condições. Em relação ao nosso contexto atual, né, a maioria das pessoas falaram que esse contexto, né, sendo político, até mesmo pandemia, ele influencia muito nessa escolha, né, na motivação de você fazer uma graduação ou não. E com isso foram esses dados, esses aspectos que a gente conseguiu analisar em relação às motivações para se cursar uma graduação, né, na atualidade. Muito bom, parabéns. Palmas virtuais para vocês. Vocês passaram só um pouquinho do tempo, mas nada problemático. E apresentaram bem. Teve alguns probleminhas técnicos aí de conexão, mas deu para acompanhar. A Sandra aqui está comentando, agradecendo aqui, elogiando o excelente nível dos trabalhos de vocês, dando parabéns. Obrigado, Sandra. Eu também gostei bastante aqui desse pôster, ficou bem bonitinho esse pôster. Alguém quer fazer alguma pergunta em relação... Esse é um tema que todos vocês podem opinar também, né? Se sentiram representados nessa pesquisa? Que vocês escolheram fazer uma graduação nesse momento? Eu queria perguntar, Gustavo, eu não sei de quem que foi a parte, mas né, quando falou na motivação das pessoas pretas, né, que eles foram os que apresentaram a menor motivação familiar, né? Eu estava querendo saber se teve na pesquisa, se teve alguma coisa, motivo dessa desmotivação, né? Se tinha alguma coisa particular, se conseguiram medir alguma coisa. Eu não entendi a pergunta, você pode repetir novamente? Eu estava querendo saber se na pesquisa que vocês fizeram, porque mostrou como um dos resultados a motivação das pessoas pretas para cursar a faculdade. E os motivos familiares, né? Mas se dentro desses motivos familiares, se houve alguma manifestação assim mais qualitativa, né? Mas uma coisa mais que seja não fosse de número. Por que eles se sentem mais desmotivados? Bom, a gente não fez nada do tipo. A gente realmente trabalhou com números quantitativos. A gente trabalhou com números mesmo, não nada tão específico quanto isso que você falou. Tá. Porque não havia questionário aberto, né? Eles só perguntaram isso e não sabiam os motivos, né? Mas eles só têm um número realmente. O Gustavo fez uma pergunta ali para vocês, professor da ENSE, coordenador de graduação. Queria saber se teve alguém que faz graduação e que respondeu que não considera importante fazer graduação. Se vocês conseguiram encontrar alguém que respondeu isso. Sim, a gente encontrou algumas pessoas, foram bem poucas, foram, se não me engano, seis pessoas que responderam que não tinha vontade em fazer uma graduação ou não via nenhuma vantagem ou não tinha um desejo. Essas pessoas responderam sim, e para elas teve uma pergunta à parte. Só que, como foram tão poucas pessoas, foram 6, não tivemos um resultado muito interessante para colocar dentro do nosso pôster. Mas elas faziam graduação? A pergunta é dessas que disseram que não era importante, elas faziam graduação? Não, todas as pessoas que faziam graduação achavam a graduação importante. Ah, ok. Tá. Foi isso que ele tinha perguntado. Tá bom. Obrigado. Eu também estava curioso com esses que responderam que não achavam importante, mas aí depois, lá no finalzinho, na conclusão, eu vi que vocês falaram um pouquinho mais disso, então eu achei muito bom.
Eu também concordo com o Gustavo, eu tô menos mal, né? Essa é estranha, a pessoa tá cursando a graduação e não considera importante, né? Bom, mas é isso, parabéns para vocês, muito bom, e obrigado aí pelas perguntas do público. Vamos agradecer de novo, parabéns para vocês, e a gente vai passar para o próximo grupo, que vai falar sobre educação alimentar, o grupo 3. Quem for compartilhar já pode colocar aí o pôster. Vitor está compartilhando, isso. Dá um zoom ali. Então eu vou começar aqui com o trabalho, tá? Tá bom, beleza. Primeiramente, boa noite a todos aqui presentes. Eu me chamo Gabriel e esse é o grupo 3 do trabalho de seminário de estatística. Nós somos compostos por 8 alunos e hoje iremos apresentar um pôster sobre os hábitos alimentares dos cariocas e os principais problemas enfrentados. Com isso, passo a palavra para o Vitor prosseguir com o tema. Boa noite. Eu vou estar falando um pouquinho da introdução do nosso trabalho, né? Na verdade, eu vou estar falando do que motivou o nosso grupo a estar fazendo essa pesquisa. Bom, todos nós sabemos da importância de ter uma alimentação saudável, né? Tem até aquela frase popular que diz que você é o que você come. E apesar de ser bem curtinha, essa frase é verdadeira, né? A gente sabe que se você não tiver uma alimentação saudável, isso pode te causar várias doenças, como obesidade, hipertensão, diabetes, entre outras. Só que o que acontece? Com a globalização e a chamada era da internet, acabou que isso gerou um cotidiano muito dinâmico, né? A nossa rotina está cada vez mais corrida. Seja na escola ou na faculdade, você sempre tem um prazo para entregar algum trabalho ou algo do tipo, ou pagar um boleto também, os boletos estão sempre para vencer, parece, ou talvez no trabalho, seu chefe está sempre te cobrando, e dado isso, né, acaba que a gente tem menos tempo para cuidar da nossa alimentação, ou talvez até cozinhar o nosso próprio alimento, né? E juntando isso ao fato da facilidade que hoje em dia nós encontramos em achar um fast food, né? Em praticamente todo lugar que você vai, você consegue achar um fast food. E até mesmo se você não quiser sair de casa, você pode pedir comida pelo celular, pelo delivery, né? Você vai usar o celular e a comida vai chegar na sua casa. Por um lado, isso é bom, porque dá uma praticidade, né, para o nosso dia a dia, para o nosso cotidiano. Só que tem um lado ruim também, porque acaba que a maioria dessas comidas contém bastante sódio, bastante sal e açúcar. E isso não faz nada bem para a nossa saúde, né? Então, o nosso grupo fez essa pesquisa para entender um pouco mais desse fenômeno e saber como é que anda a alimentação da população da cidade do Rio de Janeiro. Vou passar a palavra agora para o Fernando para dar continuidade à apresentação. Boa noite, meu nome é Fernando e eu vou falar um pouco sobre a metodologia que a gente usou no trabalho. Nesse trabalho, ele foi todo baseado em uma amostra não probabilística, o que não representa muito bem o que interfere, né, nos resultados, porque não é o ideal. A gente realizou um questionário pelo Google Forms e foi disponibilizado para as pessoas do Rio de Janeiro responderem. Só que, durante o trabalho, a gente considerou apenas as pessoas que moram no município do Rio de Janeiro. Então, quem mora em outras regiões, por exemplo, Baixada Fluminense e região dos Lagos, foi desconsiderado nesse trabalho. A gente contou com a participação de 34 cariocas nessa pesquisa, e esse trabalho e esse questionário ele ficou aberto durante o dia 29/7 até o dia 11/8 de 2021. As ferramentas que a gente usou para botar os gráficos e etc., a gente usou o próprio Google Forms, que nele próprio tem uma ferramenta lá de você fazer os gráficos e etc. Eu agora vou passar a oportunidade para o Oziel, que ele vai falar sobre os resultados. Bom, pessoal, boa noite. A gente vai aqui analisar um pouquinho o resultado da nossa pesquisa, né? Então, mais ou menos, o que a gente espera receber de resultado quando a gente faz uma pesquisa como essa. Uma pesquisa como essa, ela vai ser sempre muito dinâmica e atual por conta dela estar
diretamente relacionada com os nossos hábitos, né? E os hábitos, por mais que eles estejam, às vezes, enraizados na gente, eles mudam. Mudam, às vezes, até por conta de fatores externos que fogem ao nosso gerenciamento, né? Como a própria pandemia, que exige que a gente tenha um tipo de comportamento que a gente não imaginava. E esses dados, hoje, ele vai refletir naquilo que você consome, no alimento que você come, na forma de você se vestir, onde você costumaria frequentar, enfim. A gente está, o nosso trabalho foi direcionado para a questão da alimentação. E eu tenho uma pergunta para fazer para todos os alunos, se alguém aqui já teve a oportunidade de ver o fenômeno de um McDonald's falir, alguma franquia de McDonald's fechar. Eu nunca vi. Acho que isso é algo inimaginável, inalcançável. Se a gente sair aqui e for agora em algum McDonald's, a gente vai ter certeza que vai encontrar duas coisas: comida boa e fila grande. Isso a gente vai encontrar, é fato, não tem para onde a gente correr. E recentemente a gente teve, numa das apresentações do seminário de estatística, um dos colegas trabalhava numa das seguradoras, se eu não me engano, Sul América. E ele estava falando sobre a importância dele transformar o próprio dado numa equação matemática. Então, quando a gente utiliza Instagram, Facebook, que não são grátis, eles utilizam os nossos dados, né, como ferramenta para venderem às outras empresas que pegam esses dados e transformam em dinheiro. Eles utilizam essas ferramentas para se capitalizarem. E quando a gente vai no McDonald's, a gente às vezes tem que se perguntar por que que, se eu comprar no aplicativo, eu tenho desconto, enquanto se eu for na loja física, eu não tenho. É justamente porque na loja física o único dado que ele vai ter é do seu cartão de crédito. E no aplicativo ele vai ter outros dados, além de saber quem você é, saber qual período você costuma consumir, o que é que você costuma consumir. Isso daí ajuda a empresa a fazer um bom gerenciamento de estoque, a ver em que momento ele vai adquirir determinado produto, qual promoção ele lança, enfim, fornecer para você o que você quer, no momento que você quer, para você exatamente consumir. E essa preocupação de transformar os dados numa equação matemática foi levantada pelo colega numa das aulas de seminário de estatística. Ele trabalhava na seguradora, mas a gente poderia utilizar esse estatístico para trabalhar no plano de saúde, por exemplo, onde ele iria precificar o valor do plano relacionado ao consumo da pessoa que estava interessada nesse plano, né? Eles dizem que é um perfil personalizado, nada mais é do que um mapeamento do seu perfil, dos seus hábitos, para ver quanto que ele vai cobrar. Um exemplo, em uma região onde se consome muito sódio, muito açúcar, imagina-se que a gente vai ter uma procura maior pelo profissional de medicina, porque essas pessoas tenderão a desenvolver uma cardiopatia, alguma doença relacionada a essa má alimentação. De cara aqui nos resultados, a gente tem até também, recentemente, acho que em 2019, uma pesquisa nacional de saúde feita pelo próprio IBGE, não sei se essa pesquisa é anual, mas eu tenho uma de 2019, que ela deu um dado bastante interessante, né, que a obesidade mais que dobrou na população jovem. E isso vem se assim, crescendo a cada ano que passa. A gente tem nos resultados um dado interessante. Desse primeiro gráfico que a gente tem de gênero masculino ou feminino, um interesse muito maior das mulheres em participar desse tipo de pesquisa, né? Hoje, o universo feminino ainda é muito mais preocupado com a saúde do que o universo masculino. A gente tem aí na pesquisa na boca de urna, se a gente for perguntar quantas vezes os homens frequentam os médicos e quantas vezes as mulheres têm o mesmo hábito, eu acredito que as mulheres frequentam muito mais. Daí a preocupação maior com a saúde, com o bem-estar do corpo, enfim. A gente tem praticamente o dobro de mulheres na nossa entrevista e os homens não se interessando tanto. Pode dar um zoom lá no primeiro gráfico, por favor? Deixa eu pegar aqui. A parte de cima lá está um pouquinho difícil de ver, mas a gente tem dos respondentes. Ó, pode só jogar um pouquinho para a direita, por favor. Isso, mais um pouquinho, mais um pouquinho. A gente tem um percentual, né, de pessoas que não costumam
conhecer, não conhece ninguém que tenha algum tipo de problema relacionado à má alimentação. Você tem algum tipo de problema relacionado à alimentação? A maioria de nós vai responder que sim, agora ficou bom. E desses 23%, quase 24%, disseram que não conhecem. É interessante que, talvez desses 24%, alguns participantes até tenham algum tipo de complicação relacionada à má alimentação, mas não sabem que tem. Não sabem que tem porque não frequentam os profissionais médicos e aí convivem com essa dúvida sem saber. E a boa notícia é que 67% das pessoas conhecem sim alguém com problemas relacionados à má alimentação. Porém, se a gente fizer um link com o interesse das pessoas, né, em se cuidar, na escolha dos alimentos, a gente vai ter um resultado não tão bom, né? Que mesmo sabendo da necessidade de se cuidar, de se alimentar da forma adequada, poucas pessoas ainda preferem seguir por esse caminho. Eu vou passar agora para a Júlia para prosseguimento dos próximos gráficos e a apresentação dos resultados. Boa noite, meu nome é Júlia e eu vou dar continuidade ao que o Aziel estava falando. Com relação ao nosso próximo gráfico, a gente pode analisar que quase 50% das pessoas entrevistadas não bebem a quantidade recomendada de água pela OMS, o que pode acarretar em muitos problemas de saúde, não só dos mais sutis a alguns problemas renais e tudo mais. Você pode ter piora de memória, cansaço, dor de cabeça, má digestão e mais um combo de no futuro, talvez algum futuro problema renal. E isso é algo que tem que ser de muito cuidado, é de muito extrema importância que as pessoas tomem mais cuidado com isso, porque às vezes a gente não presta atenção, talvez pela correria do dia a dia, de não beber água, e isso é algo muito importante. Hoje em dia até desenvolveram aplicativos para que lembrar das pessoas beberem água, porque as pessoas não estão bebendo a quantidade que deveria. Até surpreende que 2,4% nem sabe responder se toma, se não toma, passa até despercebido. Passando para o próximo gráfico agora, nós temos informações super importantes sobre com que frequência as pessoas consomem o fast food, né? Porque também percebemos que 50% das pessoas consomem 3 vezes ou mais por mês. E é muito perigoso para a saúde, porque eles são alimentos muito ricos em carboidratos, sal, gordura e muito conservante. Então você está comendo algo que definitivamente você não sabe de onde vem e o que tem ali. O corpo, ele tem um momento de saciedade logo depois que você come, mas a longo prazo isso pode te acarretar, né, doenças muito mais graves, como hipertensão, doenças cardíacas, obesidade, e nisso inclui não só hambúrgueres, pizzas, mas inclui uma variedade de comidas gordurosas também que é vendida no fast food, né? E isso é algo que todo mundo tem que se atentar bastante. Agora eu vou passar a palavra para o Luiz, que vai dar continuidade à leitura dos gráficos. Então, eu vou falar dos gráficos que relacionam o consumo de açúcar e sal. E esses gráficos mostram que menos da metade dos entrevistados tem uma preocupação significante em relação ao consumo de açúcar. E que exatamente a metade tem uma preocupação significante em relação ao consumo de sal. E se a gente for relacionar essas informações com informações da OMS, que diz que a maior parcela de óbitos está relacionada... A maior parcela de óbitos do mundo está relacionada a doenças cardiovasculares, e diz também que de 2000 a 2019 o número de casos de diabetes cresceu 70%. O que nós interpretamos como uma preocupação relevante? As respostas sempre e muito do gráfico, que no caso do sal representam 50% e no açúcar 45,3%. Vou passar a palavra para o Felipe, que irá concluir a apresentação. Boa noite, pessoal. Boa noite.
É importante a gente começar a conclusão com uma ressalva. A pesquisa foi feita com fins puramente acadêmicos e a gente não usou nenhuma técnica de amostragem que pudesse garantir que as corretamente a população que a gente tentou analisar, né? Mas com isso posto, a gente percebeu que os entrevistados têm conhecimento de que existem doenças graves causadas pela má alimentação e que isso é um problema relativamente comum nos seus ciclos sociais. Ainda assim, não necessariamente eles se preocupam ou registram seu consumo de sódio, açúcar, gorduras saturadas ou água. Isso é especialmente relevante considerando que doenças cardíacas são hoje a principal causa de morte do mundo e que a má alimentação é uma das causas que podemos associar a isso. A gente chegou a essas conclusões a partir das respostas do nosso formulário e a análise dos artigos que a gente listou aí na bibliografia. Com esses pontos esclarecidos, a gente fecha a nossa apresentação. Obrigado. Obrigado, parabéns pelo trabalho. É um tema bem relevante também. Nem vou comentar nada sobre os meus hábitos, principalmente nessa pandemia, né? Vamos pular essa pergunta aí. Queria perguntar se alguém quer fazer algum dos nossos convidados, dos colegas, alguém quer fazer alguma pergunta aí pro grupo? Ninguém quer fazer? Bom, deixa eu fazer um comentário primeiro aqui, né? Em relação ao que está escrito no pôster e o que foi dito, né? Na verdade, o que foi dito agora até foi falado da maneira correta em relação à parte da amostragem, mas tem dois comentários que eu queria fazer. Um é que, assim, vocês tiveram mais mulheres na amostra de vocês, né? Não necessariamente quer dizer que mais mulheres se interessaram em responder essa pesquisa, né? Pode ter acontecido também de vocês terem simplesmente chegado a mais mulheres. A amostra alcançou mais mulheres, né, da população do que homens. Então, não necessariamente isso quer dizer. Pode até ser, mas a única maneira seria se você perguntasse dentre as mulheres, né, o percentual que elas consideram, percentual delas que considera todas essas questões importantes, relevantes em si, e comparasse com os homens. Mas o simples fato de você ter tido mais mulheres na amostra, em algum momento foi dito que isso representava um maior interesse das mulheres no assunto, não necessariamente. Pode ser só a questão da cobertura da amostra. E um outro comentário também que foi dito, que no pôster tá falando uma coisa que é até assim exagerada em termos assim de dar uma diminuída na pesquisa, que foi dito que não foi feito nenhum processo de amostragem, né? Na verdade, assim, toda a amostra que é coletada é uma amostra da população, certo? Vocês não fizeram nenhuma técnica de amostragem que permitisse, né, que vocês pudessem utilizar os métodos estatísticos tradicionais que se baseiam em amostras probabilísticas. Mas vocês fizeram um procedimento de amostragem, só que foi um tipo de amostragem não probabilística, tá? Então, acho que de repente se vocês dissessem só isso no texto, que foi feita a amostragem não probabilística, que pode conter viés, é um pouco mais justo com o que vocês fizeram do que da maneira que está ali, assim, que deprecia um pouco mais, entende? Vocês fizeram uma coisa que obviamente, né, não é probabilístico, mas também não é simplesmente não é amostragem, tá? É uma amostragem, é um tipo de amostragem. Uma amostragem meio intencional, enfim, mas é o que vocês fizeram. Ok, deixa eu ver se tinha mais alguma coisa que eu ia perguntar aqui. Alguns cruzamentos, né? Poderia ter tido de repente alguns cruzamentos para a gente olhar algumas opiniões, né? Comparando sexo, né? Comparando idade, vendo se variava alguma coisa em relação à opinião. Mas de qualquer forma, vocês fizeram várias análises, leram bastante coisa para poder contextualizar e a apresentação foi muito boa. Ok, gente? Acho que ninguém fez nenhuma pergunta. Obrigada, Gustavo. Então tá bom. Então palmas para vocês de novo aí. Valeu, Gustavo. Valeu. Palmas virtuais. E vamos para o nosso grupo 4. Grupo 4 que vai falar dos impactos, né, do home office ou da adoção do home office.
Quem for Só aguardar. compartilhar. Tá, esperar que já vai aparecer. Dá um zoom ali. Espera ele dar o zoom para começar. Aí, pode ficar à vontade, pode começar. Boa noite, me chamo Rafael. Nosso trabalho é sobre os impactos e mudança nos hábitos dos trabalhadores com a adoção do home office. Essa pesquisa foi realizada com pessoas que em algum momento se viram obrigadas a mudar para o regime de trabalho em home office ou híbrido. Nosso grupo é formado por Almir Arruda, Giovana Vieira, Jean Mota, Lucas Aragão, Marcos Eduardo, Pablo Pantoja, Rafael Fraga, Juan Andrade e Wagner Rolf. Por conta da pandemia do coronavírus, medidas de quarentena e isolamento social foram tomadas. Essas medidas causaram um grande impacto nas empresas, obrigando-as a adotar novas formas de trabalho. Foi adotado, então, o trabalho remoto, o home office. Essa pesquisa buscou compreender o impacto da adoção desse regime de trabalho, bem como sua permanência pós-pandemia. Para essa pesquisa, foi feito um questionário eletrônico e distribuído através da internet por meio de grupos de trabalho e mídias sociais, respondido em sua maior parte por pessoas residentes do Rio de Janeiro, de diversos bairros, mas também tivemos algumas participações de pessoas de Curitiba, Florianópolis, São Paulo e Brasília. A partir de agora, convido todos a tomar conhecimento dos resultados da nossa pesquisa. Boa noite, me chamo Almir. A gente realizou essa pesquisa por intermédio do Google Forms, disponibilizamos elas em plataformas de redes sociais e entre alguns círculos de trabalho que nós temos. O objetivo era principalmente capturar quem teve essa transformação, né, na rotina de trabalho, porque nem todo trabalho é passivo, né, de poder ser feito em home office, ou nem todo mundo também que nós perguntamos poderia estar trabalhando no momento, né, que ocorreu a pandemia. A gente, logo no começo, teve essa preocupação de fazer o corte no formulário com quem não teve alteração, né, já agradecendo a participação e passando e fazendo nossas contas apenas com as pessoas que tiveram alteração. Mesmo aquelas que já trabalhavam em home office, nós não consideramos elas como alguém que passou por uma alteração nesse período e que afetou a rotina dela no trabalho. Seguindo agora com o Jean, por favor. Então, gente, a partir desse corte, né, que foi feito na nossa pesquisa, das pessoas que tiveram alteração no regime de trabalho, a gente começou a trabalhar melhor os dados. Gente, você pode puxar mais um pouco esse outro gráfico, tá? A partir desse corte de quem teve alteração no regime, a gente começou a trabalhar os dados. É importante ressaltar que essa discussão de que o trabalho remoto ou híbrido já existia e já havia um movimento pequeno, né, antes da pandemia, dessa mudança, desse novo tipo de trabalho. Isso a gente conseguiu captar aqui nos dados. Das pessoas perguntadas, 65% trabalhava no começo de 2020 presencial. Mas a gente tem aqui uma porcentagem de 17% de pessoas que já faziam o trabalho híbrido, né, que é home office e presencial, e uma pequena parte já fazia o home office. A gente pode destacar aqui também que a principal mudança, né, mais óbvia, que foi dessa galera, que era 65% que era presencial, passou a fazer trabalho híbrido ou home office. E aí agora a gente vai dar destaques para os impactos que essa mudança do regime de trabalho teve na vida dos trabalhadores. Bom,
Vou falar um pouquinho sobre os impactos, os pontos positivos dessa migração da maior parte da nossa pesquisa, que foram aqueles que deixaram de trabalhar exclusivamente presencial e passaram para o híbrido ou para o home office. E o ponto positivo que foi ressaltado em maior parte por 22% dos nossos entrevistados foi a ausência do estresse do trânsito do dia a dia, né? Ou seja, os custos de deslocamento, né? Seja de tempo, que era perdido tanto na ida quanto na volta do trabalho. Outro ponto também muito relevante foi uma maior proximidade com a família, a possibilidade de ter uma alimentação mais caseira, uma possibilidade de ter um maior sono com qualidade, melhorando então a qualidade de vida, que acaba sendo um desdobramento natural disso, e maior liberdade profissional. Ressaltando apenas que nesses pontos, todos os entrevistados poderiam marcar indeterminadamente uma opção ou todas as opções disponíveis. Agora o Lucas vai falar um pouquinho sobre os pontos negativos dessas mudanças por conta da alteração do regime. Olá, pessoal, boa noite. Eu vou falar um pouquinho sobre esses impactos, né, que eu falou sobre os positivos e agora eu vou falar sobre um pouco dos negativos. A gente percebeu que na maioria das pessoas a gente notou uma falta muito grande de contato com os colegas de trabalho, né, aquele contato social que a gente tinha todo dia. E isso é muito importante porque o contato social não deixa a gente ficar maluco, né, em casa, no dia a dia, somente olhando no computador. Outra coisa também era a gente, os respondentes, né, da nossa pesquisa, era que eles não conseguiam diferenciar o horário de trabalho e de lazer. Como muito exemplo aí, a gente vê muito nas redes sociais, alguns memes também do pessoal fazendo um TikTok, por exemplo, de horário de trabalho, aí o alarme estava para 8h55 e o trabalho era às 9 horas. Então era algo assim muito comum entre os nossos respondentes. 65,57% deles responderam que tinham nessa dificuldade. Além de outros, como isolamento social, o aumento dos custos da casa e a falta de visibilidade no trabalho. Eu acho importante a gente ressaltar essa falta de visibilidade no trabalho, porque porque é muito complicado quando você faz parte de um trabalho e você não consegue ter o mérito que você teria normalmente. Por exemplo, você está num escritório e você faz algo muito importante para ali e todas as pessoas ao redor conseguem perceber imediatamente. Agora, no home office, você já não tem mais essa, visibilidade toda, né? Agora, um pouquinho dos impactos na saúde. Muitas pessoas, alongando também com a falta de contato dos colegas de trabalho, que isso impacta muito, relataram que sentem muito impacto na saúde mental. 75% dos nossos respondentes, 3/4, quase todo mundo respondeu que tem algum problema. Além do sedentarismo, sono, o metabolismo alterado, né? Que a gente não tem um horário com muito controle, então isso acaba afetando muito. Bom, enfim, agora eu vou passar aqui para o próximo colega para a gente continuar a apresentação. Obrigado. Juan, vê se coloca mais à esquerda aí. Bom, gente, a gente viu aí pela apresentação, então, né, que a alteração do regime de trabalho aí, né, que a gente fez com a maior parte dos entrevistados, geram bastante mudanças, né, na vida das pessoas. A gente viu diversas áreas, área de saúde, relacionamento familiar, financeiro, enfim, é uma infinidade de coisas que a gente deve levar em conta antes de propor ou de fazer alguma mudança certa na forma desse regime, né? Se a gente tentar ainda aprofundar um pouco, a gente pode encontrar aspectos aí legais que devem ser considerados. Por exemplo, na CLT, né, já existe inclusive artigo que o empregador pode alterar o regime de trabalho da sede onde a pessoa está trabalhando para o trabalho de home office.
E para fazer essa mudança, né, é necessário que ambas as partes estejam de acordo, seja feito escrito ou feito um aditivo para registrar essa alteração. Muitas dessas alterações, elas envolvem, inclusive, a parte financeira, que é uma parte que sempre pega pelo lado do empregador e do empregado, né, que é a parte de, por exemplo, de horas extras, bônus por produtividade, benefícios recebidos e coisas que não podem, que eles recebem que deixarão de receber, vale transporte, auxílio refeição, enfim. Existem várias coisas que têm que ser acertado junto com o empregador. Aí vem aquela pergunta, né? E se houver, né, no caso, a vontade de voltar para o regime presencial? A gente fez aí uma pesquisa, chega um pouquinho para o lado aí só, Juan, para o lado esquerdo. Então, a gente viu aí, a gente fez uma pergunta, achei essa pergunta bem interessante, porque ela dá uma informação direta, assim, né, pegando, vamos dizer, uma parte conclusiva da pesquisa, né, em que a pessoa afirma que ela sente necessidade ou não de voltar ao trabalho presencial. E a gente teve até uma resposta bastante positiva no sentido de voltar ao trabalho presencial. Para mim, particularmente, foi até surpresa, mas houveram 25% que não querem, né, voltar, e o restante não sabia responder ou então não tinha preferência, né? Então, gente, a gente vê essa conclusão, a gente vê essa necessidade aí, conforme a gente viu, a gente vê que a maioria das pessoas sente essa necessidade de voltar ao trabalho, né, em office, né, no caso. Eu vou passar aí agora para o Marcos Eduardo, para poder finalizar a conclusão. Boa noite, boa noite. A nossa pesquisa evidenciou que o regime exclusivamente remoto foi o com menor preferência, né, entre os respondentes. E o trabalho híbrido foi o mais preferido, com 61% de votos, né, em si. E com a adoção da home office, diversas atividades rotineiras da vida foram alteradas. Porém, entre os respondentes afetados por essas mudanças, só 5% sentem falta da antiga rotina. Quando a gente olha esses dois gráficos finais aí, em formato de pizza, eu acho eles muito bons, porque eles conversam bastante entre si. Só 11% das pessoas preferem o trabalho, a maneira como o home office funciona, porque com a informação do segundo gráfico, elas sentem falta do ambiente de trabalho, sentem falta de estar ali com a equipe, como foi falado anteriormente, quando ela faz alguma coisa importante, ela realmente não tem esse reconhecimento instantâneo. Então, as pessoas sentem falta, assim, de voltar presencialmente. Porém, o trabalho presencial também tem alguns dos problemas que foi apresentado antes, como o transporte e tudo mais. Então, as pessoas buscam sempre o equilíbrio. E o trabalho híbrido representa esse equilíbrio de maneira espetacular, assim. As pessoas preferem, 61% das pessoas preferem muito mais trabalho híbrido, e isso foi evidente na nossa pesquisa. É isso. Obrigado. Bom, parabéns pelo trabalho. Obrigado. Antes de passar a palavra e perguntar se alguém quer fazer uma pergunta, eu queria dizer que essa pesquisa, ela tem um tema assim que poderia, se vocês tivessem conseguido fazer, se vocês fossem um instituto de pesquisa e tivessem feito essa pesquisa com uma amostragem, né, um pouco mais elaborada, né, nem digo probabilística, porque isso nem é muito seguido em institutos grandes de pesquisa, mas é uma pesquisa que vocês perguntaram coisas muito interessantes e muito próximas assim, do que eu esperaria de uma pesquisa nesse tema se eu visse numa matéria de uma revista ou alguma coisa assim. Eu achei realmente muito bom mesmo a escolha do tema, queria dar os parabéns. Não que os outros também não tenham, mas esse me chamou a atenção pelos resultados que vocês encontraram, como foram interessantes, né? E quem vive isso
Por exemplo, nós aqui, professores, né, também nos adaptamos a essa vida de transformando esse trabalho em remoto, né, foi totalmente modificada, como todos os aspectos que vocês colocaram ali fazem parte do que a gente viveu, né? Então, queria É, já de cara como, parabenizar. como a gente botou lá, foi quase que obrigado, né? Foi de uma hora para Sim, outra, sem planejamentos. sim, é verdade. Então, dito isto, eu vou perguntar se alguém quer fazer alguma pergunta. Alguém dos que estão nos ouvindo aí? Foi tão detalhado que o pessoal tá sem pergunta, né? Eu queria comentar uma outra coisa também, que vocês tiveram uma dificuldade de pegar mais respondentes, né? Foi uma amostra não tão grande perto dos outros colegas, mas vocês estão com uma população específica, né? É muito mais fácil você captar a opinião de um carioca do que você descobrir o impacto que a pessoa teve no regime, né, de trabalho que ela tem. Então, vocês já tiveram que fazer cortes, e então é só dentre as pessoas que trabalham, das pessoas que trabalham dessa forma. Então, eu considero que vocês conseguiram uma amostra bem razoável, até dado todos essas limitações, né? Alguém vai perguntar? A gente tem só mais acho que 1 minuto aqui que eu posso esperar para a gente ir para o próximo, senão pode ficar muito apertado. Eu queria só fazer um comentário, porque de Diga. uma das questões que a gente levantou, que ali na apresentação rápida às vezes não dá para pontuar, uma coisa que me chamou a atenção é que a gente tem como ponto positivo as pessoas conseguirem perceber que elas conseguem ter mais horas de sono, mas quando a gente fala de impacto negativo, diz que o sono foi prejudicado. Né? Isso é um ponto bem legal. Né? Eu tenho mais tempo para dormir, mas eu tenho um sono pior durante esse trabalho de home office. De Esse repente foi um ele é dado bem mais interessante. dividido ao longo do dia, né? De repente não é concentrado na madrugada, né? Justamente por essa mistura de lazer com trabalho, né? Enfim, é uma coisa nova para todo mundo. Mas, bom, não apareceu nenhuma pergunta ali no chat. Eu vou passar para o próximo trabalho e, de novo, quero dar os parabéns. Eu recomendo fortemente que vocês, inclusive, apresentem isso depois em algum outro evento da ENS. Isso vale para todos, mas eu acho que o de vocês, por ser esse tema específico, tem muita gente que não está vendo aqui hoje, que eu acho que gostaria de ver também, tá bom? Parabéns. Valeu, obrigado aí, viu, Gustavo? Falou. Vamos lá, faltam 2 trabalhos ainda. Um trabalho agora sobre, né, cores e o futebol brasileiro, né, as cores dos times. E esse é um pouquinho diferente dos demais. Vamos ver como que ficou esse trabalho. Quem Opa, que vai? vamos lá? Quem que vai Estão me projetar? ouvindo? Sim, mas ainda não tem nada projetado, tá? Tá, vou projetar então tela 2. Me avisem aí quando aparecer. Tá começando a aparecer. Tá, só tem que dar o zoom ali. Que a gente tá vendo Foi, né? pequenininho. Foi, mas tá pequenininho, tá? Tem que dar o zoom. Tá. Vou botar aqui então. Opa. Tá. Dá para Isso. enxergar agora? Tá bom, né? Tá ótimo, pode Marcar o tempo começar. aqui. Bom, vamos lá, pessoal, tudo bom? A gente vai falar de um tema um pouquinho diferente aqui. A gente também acabou escolhendo trabalhar com um método um tanto diferente. A gente optou por não fazer questionário, fazer pesquisa, perguntando às pessoas, a gente resolveu fazer coleta. Então, a gente discutiu muito com o grupo qual tema seria interessante da gente coletar e viável também, né? E aí, a gente acabou entrando primeiro no tema de cores, e aí depois a gente caiu no futebol. Então, porque a gente entende que as cores, de forma geral, elas são muito importantes culturalmente para a expressão de identidade, né? E no futebol, especialmente, elas definem muito a cara do time, né? Inclusive, muitos times são conhecidos pelas suas cores, né? A gente tem vários times que são chamados de tricolores, né? A própria alcunha do time está relacionada à cor dele. Então, a gente tem o rubro-negro, o alvinegro, o verdão, né? O colorado. Então, e a gente também vê que a rivalidade dos times está muito relacionada às cores, né? O próprio Gustavo já contou da história dele no Inter e como que lá no Rio Grande do Sul o torcedor do Inter ele detesta o azul e o gremista ele não pode ver vermelho. Então, a gente acha que esse é um elemento muito forte, né? Culturalmente, a gente queria entender, então, como que as cores dos times, assim, considerando o Brasil inteiro, como que elas podem, de repente, mudar de uma região para outra, se isso acontece de fato, como que elas
pode, de repente, mostrar um pouco a cara das regiões, ou se elas são meio que gerais para todo o Brasil, se isso não se modifica muito, qual que é o impacto dos grandes clubes, né, os clubes ditos grandes, como eles influenciam na escolha dos menores, daqueles times que a gente nem conhece, dos times mais regionais, né? A gente sabe que tem muitos clubes que replicam os nomes, então a gente sabe que tem uma série de Flamengos por aí, uma série de São Paulo, de Palmeiras, a gente tem várias versões do mesmo time em outros estados, clubes menores. A gente queria entender isso. E aí, como que a gente trabalhou, né? Primeiro, a gente estava limitado ali a um conjunto de cores, a gente não poderia... O próprio nome da cor é um pouco subjetivo, né? Então, a gente precisava primeiro entender quais cores a gente trabalharia. A gente então fechou uma lista finita, né, de cores, e a gente foi percebendo também que não faz muito sentido olhar tão a fundo na tonalidade das cores. Então a gente chegou a experimentar um pouco, quebrar o azul em mais de um azul, entender se isso fazia alguma diferença, mas na prática o clube ele não especifica ali exatamente uma cor, então é azul. Então não interessa se é um azul mais claro, mais escuro, um azul anil, um azul celeste, um azul verde, o azul já é suficiente, né? A gente vê também que tem algumas cores que não aparecem, né? A gente chegou a considerar rosa, por exemplo, e não apareceu. E a gente vê também cores que parecem muito específicas do futebol, como grená, por exemplo. É uma cor que a gente só escuta no meio do futebol. Então a gente fechou essa listagem e queria entender a frequência dela. Então, basicamente, o trabalho vai considerar a frequência em vários recortes, considerando região, considerando a divisão do time. Então, beleza. Para a gente chegar nessa listagem, então, era fundamental entender quais seriam os times. Então, o grande desafio foi chegar numa listagem que fosse representativa para todo o Brasil, né? E qual critério a gente usaria para selecionar os times. Então, a gente queria que tivesse uma representação nacional. Então, a gente acabou adotando os campeonatos regionais. Então, a gente pegou a listagem de toda a primeira divisão de todos os 27 campeonatos estaduais, trazendo, então, todo o Brasil, né? A gente considerou o período de 2020 para pegar ali a classificação um pouquinho antes da pandemia, porque a pandemia impactou os campeonatos, mudou também alguns regulamentos, alguns campeonatos mais de algumas regiões acabaram atrasando também, então não tem a versão desse ano ainda. A gente tem alguns campeonatos que acontecem em períodos diferentes do que a gente aqui no Sudeste está acostumado, mas a gente considerou, então, o ano de 2020, a classificação, esse período de todas as primeiras divisões, e a gente queria que essa listagem incluísse todos os times das séries do Nacional, das séries A, B, C e D, que ela é menor do que todas essas listagens. Só que alguns times ficaram de fora, alguns times estavam na segunda divisão do seu regional. Então, para esses casos, a gente também incluiu a segunda divisão, que foi São Paulo, Rio, Minas, Rio Grande do Sul e Paraná. Tinha alguns times ali que apareciam no Brasileirão, mas estavam na Série B do seu regional. Então, a gente incluiu, trouxe toda essa lista e deu um total de 346 times, as 5 regiões, todos os estados, né? E deu um total de 245 cidades. Então, vou passar agora para a Ana para ela mostrar um pouco dos resultados, então. Boa noite, pessoal. Vocês estão conseguindo me escutar? Eu vou assumir que estão. Então, aqui eu vou falar um pouco sobre a distribuição das cores. Se a gente olhar aqui a nossa paleta padrão, sabe um pouquinho? Sabe um pouquinho, por favor? A nossa paleta padrão, a gente pode ver que a cor mais comum é o branco, seguido do vermelho, aí o azul e o preto, dando ênfase no branco, que apresenta uma frequência muito maior, com 277 cores. 277 ocorrências, quando comparando com a segunda cor com mais ocorrências, o vermelho, que só tem 136. Mas o vermelho está bem perto do azul, com 126, e o preto, com 108. O verde e o amarelo também são relativamente comuns, com 88 e 62 ocorrências. Mas o grená, o laranja, o turquesa e o roxo já são ocorrências bem mais raras. Principalmente o roxo, que só aparece uma vez só, e o turquesa com 2. Pode abaixar agora. Agora, olhando para distribuição pelas regiões do Brasil, a gente nota que a distribuição está relativamente bem uniforme, né? A gente vê que o branco é a cor realmente mais observada em todas as regiões,
E as outras cores também, assim, não tem tanta diferença. Tem algumas regiões onde tem mais azul do que vermelho, outras tem mais vermelho do que o azul, mas está condizente com o número de ocorrências que a gente viu lá para o início. Então, é uma distribuição relativamente uniforme. Abaixa um pouquinho. Já na distribuição de cores pelas divisões do Brasileirão, a gente nota que, sem contar com a Série B, que a gente vê que tem uma ocorrência mais da cor preta, para isso também está bem condizente com o resto da distribuição das cores. O branco continua sendo a maioria, seguido do vermelho, preto e azul. Agora, pode voltar lá para cima, por favor? Aqui, em relação à combinação de cores, a gente observa que azul e branco é a dupla de cores com mais frequências, com 59 ocorrências, seguido do preto e branco com 34 e do vermelho e branco com 33. A gente também observa que a maioria dos times tem duas cores, sendo que, conforme o número de cores aumenta, o número de times diminui. Tem bem menos times tetracolor, por exemplo, quando comparado com tricolor ou bicolor. E, no caso, a gente só tem uma observação com um time de 5 cores. E é isso. Agora eu vou passar a fala para o meu colega Maltônio. Boa tarde a todos. Eu vou explicar agora um pouquinho mais sobre as motivações dessa predominância de certas cores. E no caso do branco, que tem uma predominância bem grande, isso se dá muito ao fato da seleção brasileira, por volta do seu início, na década de 20, até a década de 50, quando aconteceu o Maracanaço, o uniforme titular da seleção era branco. Então, nesse período, foi um grande período de criações de novos times, muitos times se inspiraram na cor da própria seleção. E aí, por isso que a maioria dos clubes tem branco no uniforme, ou como cor oficial, ou pelo menos até no uniforme. Em relação ao azul e branco, que é a maior combinação de todas, junto com o vermelho e branco, é uma combinação muito comum pelo fato do futebol no Brasil ter sido trazido da Inglaterra. E na Inglaterra, os clubes com maior predominância, até que formam as rivalidades em suas cidades, como o Manchester City e o Manchester United, têm essa divisão de cores, um com azul e branco, o outro com vermelho e branco. Pelo fato de ter trazido da Inglaterra para cá, muitos clubes também se inspiraram nessas cores. Outras combinações que eu acho interessante falar é o vermelho e verde ali, que acontece em 7 casos. Isso se dá ao fato da ascendência com Portugal, né, que foi o lugar que colonizou a gente. Tem muito clube que traz um pouquinho da cultura portuguesa e vem para cá e, na maioria das vezes, tirando o Vasco da Gama, usam vermelho e verde, que são as cores da bandeira de Portugal. A gente pode ver também uma predominância muito forte de clubes vermelho e preto, não só em time bicolor, mas como time tricolor. A maior combinação que a gente pode ver é vermelho, preto e branco, que não deixa de ser rubro-negro, né, mas acrescenta um pouco o branco. Isso se dá ao fato do Flamengo, por volta da década de 40, 50, fez diversas excursões pelo Brasil para disputar amistosos e acabou expandindo sua torcida para várias regiões do Brasil. Isso aconteceu com que muitos clubes lá, devido à influência rubro-negra, de ter torcedor na cidade, criou um clube na própria cidade com as cores do Flamengo para homenagear e tal, e ter essa relação com o clube do coração. Por isso que a gente vê uma predominância muito forte. Em relação ao preto e branco, que é a segunda maior combinação, isso também tem um motivacional de clubes importantes, como o Botafogo e o Santos, que são os clubes que mais cederam jogadores à seleção brasileira. São 2 clubes preto e branco, que tiveram jogadores importantes como Pelé, no caso do Santos, Garrincha, no caso do Botafogo, e serviram de inspiração para a maioria dos clubes também. Eu vou passar a minha fala agora para a Morgana e ela vai finalizar o trabalho. Muito obrigado. Boa noite, pessoal. Bom, pegando esse gancho da motivação, quando a gente idealizou o trabalho, a gente tinha uma expectativa de trazer essas motivações de maneira bem objetiva e bem clara. Só que, assim,
a gente percebeu que não dá para ter muita objetividade nesse tipo de assunto. Ele abrange questões que, assim, que são imponderáveis. É muito difícil você dizer que o time tal escolheu a cor tal por causa disso. Não tem um motivo muito definido. Por exemplo, o vermelho está associado à paixão, mas não necessariamente é isso que justifica a escolha para o vermelho. Mas com a tentativa da gente entender esse padrão, ou pelo menos buscar alguma característica específica de algum grupo, a gente teve o cuidado de ter essa abrangência que o Matheus Cunha comentou no início, tomando cuidado de pegar todas as regiões e todas as capitais. Aí, tentando entender essa motivação, eu posso citar aqui um exemplo de como é complicado ir no alvo. Por exemplo, o Grenal. É impossível a gente não citar o Grenal, né? O Grêmio, quando o fundador o fundou, ele tinha a intenção, como ele era paulista, ele tinha a intenção de trazer as referências da cor do estado de São Paulo, da bandeira do estado de São Paulo, que tem o vermelho. Só que por conta do rival ter o vermelho, foi proposto o laranja no lugar do vermelho. Só que aí buscaram, entenderam a dificuldade de reproduzir o uniforme, todo o material com a cor laranja, e colocaram o azul no lugar. Então, como é que você explica toda essa trajetória para a seleção da cor azul, né? Que tem o azul, o preto e o branco nessa combinação? São exceções e são histórias assim que são difíceis de explicar. E essa questão de reprodução de uniforme foi importante também para a escolha das cores. O Corinthians, por exemplo, quando foi fundado, ele tinha cor bege, só que o bege desbotava. A mesma coisa era o Fluminense, que nasceu branco e cinza, só que o branco e cinza, a cor se vai quando lava. E a mesma coisa o Atlético Mineiro, era todo preto. Isso foi mudando com o tempo. E esse tipo de análise, esse tipo de trabalho que a gente fez, ele é muito útil para antropólogos, jornalistas, historiadores, que vão pegando a partir de padrões como esse que a gente estabeleceu, esse fio, e a gente contribui assim. Bom, parabéns aí pelo trabalho. Encerrou, né? Só para confirmar. Encerrou, desculpa, não fui muito clara. Não, tudo bem. Parabéns, muito interessante. E vou abrir aqui, se alguém quer fazer alguma pergunta sobre o trabalho, depois eu faço uns comentários. Alguém tem alguma pergunta? Pode fazer pelo chat, pode ligar o microfone. Ninguém? Então vou falando enquanto isso. Quantos times? Tem times, né, com uma cor só? Não, sempre tem uma cor auxiliar. Entendi, que seria tipo uniforme reserva, alguma coisa assim, né? Geralmente é o branco, né? Até tem clubes com uma cor só que não estão nessa pesquisa, porque o único clube até do mundo que tem uma cor só é o São Cristóvão, só que ele atualmente está na Série C do Campeonato Carioca, então por isso que ele não está na pesquisa. Entendi. Tá, achei interessante ver isso. Uma coisa importante sobre o trabalho de vocês, que não sei se ficou claro também. Eu tenho uma Oi, pergunta. diga, pode falar. Clubes como o Cruzeiro foi considerado branco e azul ou só azul? O branco e azul. Ah, tá, só. Às vezes você tem um caso de... a gente vê que tem bastante branco por causa disso. Por exemplo, o Palmeiras, né? Ele é conhecido como verdão, mas aí ele tem o verde e o branco ele é complementar. Então, a gente considerou como verde e branco. A gente também pode chamar ele de alviverde. Então, é verde e branco, não é só verde. Porque uma coisa é a cor também de uniforme, outra coisa é a cor do clube, né? São coisas diferentes. Alguém ia perguntar mais alguma coisa? Ouviu um microfone? Não? Bom, então eu vou perguntando enquanto isso. Eu achei curioso, uma coisa sobre o estudo e outra coisa é uma curiosidade. Eu achei curioso que a cor preto e branco, naqueles bicolores, eu achei que ia ser o mais... ia ser a classe modal ali dos bicolores, né? Porque eu não sabia que tinha tanto azul e branco, nem vermelho e branco, assim, pelo Brasil. Série A, com certeza, não é a maioria, né? Mas
se vocês olharam 346 clubes, né? Então mostra coisa aí que a gente não está muito acostumado a ver. E dois comentários sobre o que vocês fizeram em si, né? Um deles é que vocês fizeram muitos gráficos aí mostrando a distribuição, e ao longo do curso, provavelmente vocês vão aprender, provavelmente não, vocês vão aprender a trabalhar com mapas também, né? Porque seria bem interessante mostrar esse tipo de coisa num mapa, né? De repente uma cor predominante, alguma diferença, para a gente enxergar isso ao longo dos estados brasileiros, das regiões. Então, é uma coisa que dá para estender um pouco o que vocês fizeram. E uma outra coisa que talvez não tenha ficado clara, dado o universo que vocês definiram, vocês fizeram um censo, né? Porque vocês definiram os clubes que eram das quatro, né, divisões principais do Brasil e mais todos os de primeira divisão dos estados. Dado isso, vocês analisaram um conjunto de dados. Não tinha muito o que fazer inferência aí, não tem margem de erro. Vocês realmente só têm as proporções e as contagens e outras estatísticas descritivas que desse para fazer, mas não tem inferência. Vocês fizeram um censo dado o universo que vocês delimitaram. Tá? Só para ficar claro, quando vocês forem apresentar, vocês podem falar isso, né? Se apresentar em outro lugar, que vocês fecharam o universo e fizeram um censo, analisaram todos os dados. Então não tem amostragem realmente, né, do que vocês fizeram aí. Ok? E não como um demérito, sim como uma característica. Tá bom? Mas parabéns, muito interessante o trabalho de vocês e diferente também. E parabéns aí pela coragem de ir atrás de tudo isso, né? Não deve ter sido fácil. É um pouquinho cansativo, né? Esse ponto do censo, eu não tinha pensado dessa forma, interessante. Bom, gente, então estamos indo para o último trabalho, que vai falar sobre os pets, né? Os pets durante essa pandemia, que com certeza deve ter tido algum impacto nos animais também, né? Então, grupo 6, quem for apresentar já pode compartilhar. Se compartilhar, ele fica por cima do que já estava, não tem problema. Quem estiver compartilhando já pode colocar aí. João Vitor. Assim que estiver pronto o slide. Isso, dá um zoomzinho aí. Dá um zoom que tá um pouquinho pequeno ainda, tá? Quando for mostrar os gráficos aí, depois dá um zoom, senão não vai dar para ver, tá bom? Mas quando quiser começar, fica à vontade. Boa noite, professor. Me ouve? Sim, estamos ouvindo. Boa noite. Boa noite, professor. Boa noite, turma. Nosso grupo vai falar sobre a análise da convivência com o pet na pandemia. O grupo composto por Alice, João Pedro Tavares, João Vitor Pinheiro, Luana, eu, Luan, o Matheus Brasil e o Vinícius Brito. O trabalho foi feito em cima do impacto que teve nas relações com pets no nosso convívio, frente à pandemia e tudo que ela trouxe consigo. Do início de 2020 para cá, a gente está vivendo esse período atípico e o estilo de vida da gente foi alterado tanto no nosso âmbito econômico quanto no social. Com esse distanciamento, a gente começou a observar o aumento do número de pessoas que passaram a enfrentar alguns transtornos, como ansiedade, hiperatividade, estresse e entre outros malefícios. Alguns estudos que a gente até usou para se embasar também mostram que a relação direta com animais colabora com a saúde física e mental. A partir daí, a gente elaborou um questionário, a gente conseguiu obter informações que ilustram um pouco esse impacto nas relações com os pets, e a partir daí, a gente trouxe dados que vão além do traçar um perfil para os donos de pets durante a pandemia, sendo o foco desse trabalho mostrar como a gente se utiliza dessas relações para enfrentar as adversidades que vieram com a pandemia. Eu vou passar a palavra agora para o João Vitor. Boa noite. Então, visando falar... Alô, boa noite? Estão me escutando? Estamos escutando, sim. Ah, sim. Então, visando isso que o Luan falou na introdução, a nossa pesquisa teve como objetivo analisar os impactos da pandemia, tanto na questão dos pets, quanto na dos tutores. Ou seja, analisar se os pets tiveram alguns sintomas como ansiedade, perda de apetite ou comportamentos adulterados, assim como seus donos. Também foi analisado como esse mudou a relação deles durante essa pandemia, se teve um impacto positivo ou negativo em relação ao dia a dia,
também a quantidade de adoções durante essa pandemia. E agora eu vou passar a palavra para o Miguel. Obrigado. Alô, boa noite, tá me ouvindo? Oi. Em relação à metodologia utilizada, a gente utilizou a plataforma Google Forms e aplicamos um formulário de 18 questões. Para divulgar nosso formulário, a gente utilizou redes sociais. Permitiu traçar alcançar, né, o Brasil inteiro. Formulamos questões com o objetivo de traçar o perfil das pessoas que criam animais domésticos. Também questões especificamente voltadas aos próprios animais, aos próprios pets. Também detalhes ligados à rotina dessa interação entre tutores e animais. As respostas de maior relevância da pesquisa, a gente está apresentando nesse pôster, que foi analisado pelo grupo de acordo com a literatura. E eu passo a palavra para a 39% eram mulheres, 38% eram jovens adultos de 18 a 36 anos. No primeiro gráfico, a primeira pergunta foi com quantos pets a pessoa convivia em casa. E a resposta mais ocorrente foi de apenas um pet, com 42%. E no segundo gráfico, a gente perguntou quais os animais que conviviam com as pessoas. E a maior parte das respostas foi cães e gatos, o que não nos surpreendeu. E em menores proporções, a gente teve roedores, tartarugas, cágados e jabutis. Eu vou passar a palavra para o João Pedro. Opa, tá me ouvindo? Ainda continuando aí no perfil dos pets e dos entrevistados, a gente vê no gráfico 3 que a gente tem um perfil bastante jovem, assim, na questão da residência com os pets, né? Aí quase metade dos pets tem menos de 4 anos de convívio com os seus donos, né? Na nossa amostra, que ilustra, né, o crescimento que teve esse mercado de pets e o crescimento das adoções nos últimos anos. Acho que a gente pode mudar para o gráfico 4. Tem uma informação interessante. No gráfico 4 dá para a gente observar que a maior parte dos entrevistados possuem pets que foram adotados, inclusive, utilizando a informação junto com o gráfico 1, a gente observou uma correlação muito grande entre o número de pets dos donos e a média do número de pets dos donos e o fato de eles terem sido adotados ou comprados. Os donos que compraram seus pets possuem uma média bem menor do que os que adotaram os pets. É uma informação interessante. Talvez possa ser feita alguma inferência em cima se for feita uma pesquisa mais a fundo. Talvez seja algum tipo de estereótipo do perfil de cada um desses públicos. Enfim. Passo a palavra aí para o Matheus. Outra questão importante que foi abordada refere-se à observação de pessoas em relação a outra e seu convívio que adotaram ou abandonaram seus pets durante a pandemia. Conforme a gente pode analisar, o gráfico 5 demonstra predominantemente citações sobre adoções por terceiros, representando 52,08%, seguido por pessoas que não verificaram algum acolhimento ou desamparo de animais por outros, que é 34,38%. Ressalva-se também a pequena margem de pessoas que constataram somente abandonos, aproximadamente 1%. Já o gráfico 6, elaborado de forma mais voltada aos próprios respondentes, 60,42% afirmaram não terem adquirido pets durante esse período, enquanto os demais, representando 39,58%, adotaram e ou compraram um ou mais pets.
Passo a palavra para a Luana. Boa noite. No gráfico 7, é um gráfico de grau de concordância. A gente fez a afirmação: acredito que meu animal contribua para que eu tenha hábitos mais saudáveis. Se a gente somar quem concorda aqui em vermelho com quem concorda totalmente em azul, a gente observa que 75% das pessoas acreditam que o seu animal ajuda a ter hábitos mais saudáveis. O ter pet contribui com a saúde. Durante nossa pesquisa, a gente estudou o artigo de Barbosa e colaboradores, bem recente, agora de 2021, que comenta sobre a importância de observar a saúde emocional das pessoas em períodos como o do Covid, período de calamidade. Então, focando na saúde mental, a gente passa para o gráfico 8. A gente perguntou para os tutores sobre a saúde mental deles. Você sentiu sintomas de ansiedade e ou depressão durante a pandemia? E é triste observar que só 17,7% das pessoas não sentiram nenhum desses sintomas psicológicos. Ansiedade foi sentida por 38,5% das pessoas, seguida por ansiedade e depressão em 37% das pessoas. Ou seja, você não está bem, mas você acredita que o seu animal te ajude. E o seu animal, ele está bem? A gente perguntou, você notou diferença no comportamento do seu animal? 48% das pessoas falaram que não teve alteração. E a gente aqui ressalva que observar comportamento de pet é difícil para as pessoas em geral. Mesmo assim, mais de 50% das pessoas citou algum sintoma de alteração comportamental. O sintoma que eles mais citaram foi lambedura excessiva. Ou seja, aquele animal que lambe muitas patinhas, fica com a patinha toda vermelha. E eles podem lamber, inclusive, imóveis também, não só a eles mesmos. Outro sintoma em seguida foi urinar em locais inadequados. Esse é um sintoma que é super fácil de visualizar. E depois, a alteração de apetite. A alteração de apetite, aquele animal que não come quando você sai de casa, ela é bastante vista na ansiedade de separação. Aí aqui a gente fala sobre o nosso medo, que a gente percebeu que muitos animais foram adotados e que a sua rotina mudou, você está mais em casa. E quando tudo voltar ao normal, se voltar, você sair de casa, será que a gente vai ter mais ansiedade de separação nos animais? Então, esses gráficos, eles mostram como é importante você olhar para a sua saúde e para a saúde do seu animal, e que um olhando para o outro, pet e tutor, podem se ajudar. Aí agora o Vinícius vai concluir. Boa noite. Para concluir, pôde ser observado, de acordo com os nossos dados obtidos da nossa pesquisa, uma tendência no aumento do número de adoções de animais nos últimos anos, por exemplo, dos entrevistados, mais da metade haviam adotado o seu pet, além de quase 40% deles terem realizado alguma adoção durante a própria pandemia, o que sustenta a nossa conclusão. E também observamos que a grande maioria chegou a sentir sintomas, de ansiedade e depressão durante a parte da pandemia, como a Luana falou, o que pode indicar que a adoção e a companhia de um pet podem ser vistas de forma benéfica para a rotina da pessoa nesses tempos que a gente tem vivido de pandemia. É basicamente isso, a nossa conclusão. Parabéns, muito obrigado. Foram acho que o grupo que usou menos tempo para apresentar, fizeram em 11 minutos. E gostei também que várias pessoas falaram, dividiram. É difícil você dividir tanta gente, para falar, mas vocês tentaram ao máximo fazer isso e parabéns por isso. Alguém quer fazer alguma pergunta? É o último trabalho, tá, gente? Última oportunidade de perguntarem. Ninguém? Não? Eu ia perguntar, esses gráficos que vocês fizeram foi direto lá do Google Forms ou vocês fizeram ele em algum outro lugar? Miguel, quem quer? Oi? Vocês ouviram a pergunta?
Perguntei se os gráficos foram feitos direto lá no Google Forms ou se vocês usaram algum outro software para fazer. Foi o professor Miguel, não fez, usou fora, não fez direto, não. Ah, Excel. Na verdade, eu usei Excel. Excel, ok, beleza. E eu queria comentar também que eu achei interessante, desde o começo, quando vocês escolheram o tema, né? Eu queria saber se vocês iam colocar a pergunta ou não em relação ao comportamento dos pets, né? Porque as pessoas têm essa questão também, se adotaram mais, adotaram menos, mas eu gostaria de saber se teve alguma diferença. Eu digo isso porque eu percebi uma mudança muito grande no meu, né? Que antigamente era o dono da casa e de repente ele perdeu a casa, né? É um gato, né? Então eu estava curioso para ver e realmente apareceu aí na pesquisa de vocês praticamente metade, né, da amostra que vocês coletaram que detectaram mudanças no comportamento dos pets. E eu achei legal também que vocês perguntaram quais mudanças e o pessoal chegou a mostrar alguma coisa também. E eu achei bem interessante. Só de curiosidade para vocês saberem, né, já teve até uma dissertação aqui talvez até mais de uma, mas eu sei de uma dissertação de mestrado aqui na ENSE que tratava desse tema de pets, né? Então, apesar de algumas pessoas pensarem, pô, mas será que isso é alvo de estudos acadêmicos e tal? Não, é sim. Vocês encontraram, inclusive, bibliografia sobre o assunto, e eu já vi aqui dentro da ENSE mesmo. Aqui, né, é meio uma maneira estranha de falar, né, mas lá na ENSE eu já vi trabalho também com essa temática. Então, gostei bastante do tema de vocês também, e vocês estão de parabéns, tá bom? Muito obrigado. Obrigada. Deixa eu agradecer de novo aqui. Se quiser tirar aqui da tela, não precisa mais compartilhar. Eu queria agradecer, então, a todos os grupos, tá? Todo mundo que fez os trabalhos, eles ficaram muito bons. É a segunda vez que eu organizo essa sessão pôster aqui dentro dessa disciplina, né? Então, uma foi no ano passado e outra foi agora. Nas duas vezes, os trabalhos ficaram muito bons. E com certeza vocês vão servir de exemplo para os próximos que vierem fazer a disciplina. Então, todos os trabalhos ficaram excelentes, eu gostei bastante. Espero que quem está aqui assistindo também tenha gostado, né? Obrigado, pessoal, que veio assistir aqui, tá? Gustavo, Sandra. Não sei se passou mais algum professor aqui desapercebido que eu não tenha reparado, mas se passou, agradeço também. E é isso, gente. A disciplina está finalizada. Depois eu entro em contato com vocês por e-mail para dar detalhes do encaminhamento, né, do final da disciplina, como é que vai ser. Mas foi a nossa última aula. E é basicamente isso. Espero que vocês tenham se sentido motivados ao longo desse curso para se manter aqui na ENSE, manter fazendo o curso de estatística, e que vocês tenham visto a possibilidade de temas, né, o leque de opções que a gente tem para trabalhar. Vocês fizeram uma pequena pesquisa, né? E toda essa temática que vocês trabalharam, cada um abordou um assunto diferente, e isso tudo pode ser explorado dentro do curso, e vai ser explorado de várias formas, né? E vocês podem focar nisso num possível TCC, né? Ou, sei lá, num trabalho de disciplina, opções não vão faltar, ou num projeto de pesquisa com algum professor. Então, é basicamente isso. Agradeço a todo mundo e boa noite a todos.